Se Deus é onisciente, por que ele criou Lúcifer, se já sabia que ele iria cair em pecado? E como pode o querubim da guarda cair em pecado? E como que um terço dos anjos puderam ser enganados por Lúcifer, sendo que eles estavam na presença imediata do Deus Todo-Poderoso? Bom, se você ficou curioso para saber como se iniciou o grande conflito entre Jesus e Satanás, então fique nesse vídeo e entenda como foi a queda de Lúcifer. Deus é amor. 1 João 4,8. Sua natureza, sua lei são amor. Assim sempre foi e assim sempre será. O alto e sublime que habita na eternidade, Isaías 57,15, cujos caminhos são eternos, Abacuque 3,6, não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação, Tiago 1,17. Toda manifestação de poder criador é uma expressão do amor infinito de Deus. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos nós, seres criados. Diz o salmista: forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da sua força. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso rei. Salmos 89, 13 a 18. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou no céu até o final da rebelião e também extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência, meus amigos. Ele tinha um companheiro, um cooperador, que poderia apreciar seus propósitos e participar da sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, versículos 1 e 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um em natureza, em caráter e também em propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e também propósitos de Deus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9,6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. E o Filho de Deus declara a respeito dele mesmo: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, 22 a 30. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres criados, amigos. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e também para ele. Colossenses 1,16. Os anjos são ministros de Deus, radiantes pela luz que sempre flui da presença do Senhor. E também rápidos no voo para executarem a sua vontade. Mas o Filho, o unigênito de Deus, a expressa imagem de sua pessoa, Hebreus 1,3, o resplendor da sua glória, Isaías 66,11, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1, versículo 3, tem a supremacia sobre todos eles. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio, Hebreus 1, versículos 3 e 8. Foi o lugar do seu santuário. Cetro de equidade é o seu cetro, seu reino. Jeremias 17, 12. Glória e majestade estão ante sua face, força e formosura no seu santuário. Salmo 96, versículo 6. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmos 89, versículo 14. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, meus irmãos, a felicidade então de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas racionais o serviço de amor. Serviço que brote de uma apreciação do seu inefável caráter.
ele não tem prazer na obediência forçada. E a todos ele concede vontade livre, para que lhe possam prestar um serviço voluntário. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor a Deus, então houve perfeita harmonia em todo o universo de Deus. Era a alegria da hóstia angelical cumprir o propósito do Criador. Deleitavam-se em refletir sua glória e patentear também o seu louvor. E enquanto foi supremo o amor que eles tinham para com Deus, o amor de uns para com os outros foi então cheio de confiança e abnegado. Tem uma nota discordante. Nada havia para desfazer as harmonias celestiais. Sobreveio, porém, uma mudança nesse estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, foi o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e em glória entre todos os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Permanecia na presença do grande Criador, irmãos, e os incessantes raios da glória que cercavam o eterno Deus repousavam constantemente sobre ele. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger, e eu te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículos 12 a 15. Pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com esse desejo de exaltação própria, amigos. Dizem as Escrituras: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Ezequiel 28, 17. Tu dizias no seu coração: acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono. Serei então semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 13 e 14. Se bem que toda a sua glória vinha de Deus, esse poderoso anjo veio a considerá-la como pertencendo a ele mesmo. Não contente com a sua elevadíssima posição, embora fosse mais honrado do que toda a hoste celestial, ele arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, ele consentiu o seu esforço em obter para si mesmo a lealdade dos anjos. E cobiçando a glória que o Pai infinito conferia somente ao seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou então o poder que era prerrogativa apenas de Cristo, meus irmãos. Quebrantou-se então a perfeita harmonia que existia no céu. A disposição de Lúcifer para servir-se a si mesmo, em vez de servir ao Criador, suscitou então um sentimento de apreensão ao ser observada por aqueles que consideravam um dever dar glória suprema a Deus. No Conselho Celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou então perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável e sagrada da sua santa lei. O próprio Deus estabeleceu a ordem no céu, irmãos. E desviando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador e também traía a ruína sobre ele e sobre outros. Mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou um espírito de resistência. Lúcifer então consentiu que prevalecessem os seus sentimentos de inveja para com Cristo e ele se tornou mais e mais decidido. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornou-se o propósito de vida do príncipe dos anjos. Para tal objetivo estava ele então a ponto de aplicar as suas energias de serafim, daquela mente superior que abaixo da de Cristo era a primeira dentre os exércitos de Deus. Mas aquele que queria livres as vontades de todas as suas criaturas, a ninguém deixou desprevenido quanto aos enganos desse arqui-inimigo. Então, a rebelião, ela não poderia ser justificada.
Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação muito clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e a bondade eram a fonte da alegria dos anjos. O Rei do Universo, Cristo, convocou os exércitos celestiais perante ele para, em sua presença, o Pai apresentar a verdadeira posição do seu Filho. E também para mostrar a relação que o Pai, mantinha para com todos os seres criados. Então, o Filho de Deus partilhava do trono do Pai. E também a glória do Ser Eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono, reuniam-se os santos anjos e uma multidão vasta e inumerável, milhões de milhões, milhares de milhares. Apocalipse 5, versículo 11. Estando então os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, a regozijar-se na luz da presença divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caía sobre eles todas aquelas glórias. Então, perante os habitantes do céu reunidos, o Rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, seu Filho amado, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele, somente, a Cristo, foi confiado então executar os poderosos conselhos da vontade de Deus. O Filho de Deus executou a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, bem como a Deus e o Espírito, eram devidas as homenagens e também fidelidade daqueles seres criados. Cristo ia ainda exercer por poder divino na criação da terra e também dos seus habitantes. E em tudo isso, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários, na verdade, aos planos de Deus, mas sempre ele procuraria exaltar a glória do seu Pai e também exerceria os seus propósitos de beneficência e de amor sempre. Os anjos alegramente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasavam o seu amor e a sua adoração. Lúcifer também curvou-se com eles. Mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade e a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e os ciúmes, meus amigos. A influência dos santos anjos pareceu, por algum tempo, levá-lo juntamente com eles. Ao acenderem os cânticos de louvor em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes na presença de Deus, o espírito do mal pareceu subjugado. Grande amor, então, fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores, destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai, para com o Filho, para com o Espírito. De novo, porém, achou-se ele repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-se-lhe o desejo de supremacia e uma vez mais ele condescendeu com a inveja de Cristo. As altas honras conferidas a Lúcifer não eram apenas como um dom especial de Deus e, portanto, não provocaram gratidão no coração daquele anjo. Ele se gloriava em seu brilho e exaltação e almejava então ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelos seus colegas celestiais, os anjos se deleitavam em executar as ordens de Lúcifer. E ele estava revestido de sabedoria e glória mais do que todos os outros anjos. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com seu Pai. Jesus partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não podia penetrar assim nos propósitos de Deus. Por quê? Perguntava esse poderoso anjo. Por que deveria Cristo ter a primazia? Por que é ele mais honrado do que eu? Deixando então seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu e começou a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo ele conseguiu esconder o seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. Ele começou então a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes de outros mundos, seres não caídos, os anjos não necessitavam de tais restrições, porque por natureza eles eram mais elevados, pois sua sabedoria era um guia suficiente para eles. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra ou coisa parecida a Deus.
Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. A exaltação do Filho de Deus, a igualdade com o Pai, foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia-se, tinha também direito à mesma reverência e honra. Se esse príncipe dos anjos, dizia a ele, tão somente pudesse alcançar sua verdadeira e elevada posição, grandíssimo bem resultaria para todo o exército do céu. Pois era seu objetivo conseguir então a liberdade para todos. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam desfrutado, tinha chegado ao seu fim, meus amigos. Pois lhes havia sido designado um governador absoluto e todos deveriam prestar homenagem à sua maligna autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar-se rapidamente nos lugares celestiais. Não tinha havido mudança alguma na posição ou na autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como a sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram então necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio e os anjos sabiam disso. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos sutis de Lúcifer, tirando vantagem da amável e também leal confiança nele, depositada por todos esses seres santos que estavam sob as suas ordens por ser ele o querubim cobridor. Tal arte infiltrou suas mentes e sua própria desconfiança e o seu próprio descontentamento começou agora a ser o dos outros anjos. Lúcifer havia apresentado os propósitos de Deus sob uma luz falsa e também torcendo-os de modo a incitar a dissensão e o descontentamento. De maneira astuta, levou os ouvintes a dar expressão aos seus sentimentos. Então, eram tais expressões repetidas por ele quando isto servisse aos seus intuitos, vocês entendem? Como prova de que os anjos não estavam completamente de acordo com o governo de Deus. Ao mesmo tempo em que, de sua parte, ele pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus, ele insistia que modificações na ordem e leis dos céus eram necessárias para então a estabilidade do governo divino. Assim, enquanto ele trabalhava para provocar oposição à lei de Deus e infiltrar seu próprio descontentamento na mente dos anjos que estavam sob seu comando, ao mesmo tempo em que secretamente ele estava fomentando a discórdia e a rebelião com uma astúcia consumada, meus amigos. Ele fazia parecer como se fosse seu único intuito promover a lealdade e também preservar a harmonia e a paz no céu. Ele era um dissimulado. Bom, se até aqui você ficou impressionado com o início do conflito cósmico, então inscreva-se no canal, ative o sininho e fique atento para os avisos, porque amanhã eu estarei postando o segundo vídeo, o qual vai falar da guerra do céu e também da expulsão de Lúcifer e daqueles que infelizmente acabaram seguindo. Um grande abraço então para todos vocês e até amanhã.